Olá, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja santa, igreja predestinada, igreja escolhida, igreja selada com o selo, o santo selo do Espírito Santo. Igreja comprada lá na cruz, igreja santa, Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Como vão vocês? Estão bem? Estão bem? Graças a Deus, estamos bem, reinamos em vida. Sabemos que o Tetelestai já é fato na nossa vida, nossa mente já está iluminada pelo Evangelho da Graça Eterna. Irmãos, eu tenho aqui uma pergunta. Eu não sou dono da verdade, né? O dono da verdade é Cristo, mas com a mente iluminada nós vamos tentar responder essa pergunta do nosso irmão. Ele não me autorizou a dar o nome dele, mas ele botou o nome dele aqui, eu vou me atrever a dar o nome, né? Irmão Carlos Alberto do Belém do Pará. Irmão Carlos Alberto do Belém do Pará, graça e paz, é abençoado, santo, eleito de Cristo, graça eterna, paz eterna. Então ele me pergunta aqui, ele me faz uma pergunta sobre Hebreus 9:26, né? Hebreus 9:26, ele me faz uma pergunta e eu vou tentar responder, né? Tentar responder, né? Hebreus 9:26 diz assim. Hebreus 9:26 diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui está falando de Jesus, né? Aqui os hebreus, os judeus, o apóstolo Paulo está falando aqui para os hebreus, os judeus, né? Antes da cruz, a gente sabe que antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é totalmente diferente, né? Antes da cruz, maldição, condenação. Antes da cruz, Jesus Nazareno falava muito de parábola, né? Lázaro, o rico, e Lázaro, o pobre, e Lázaro, o pobre e o rico, né? Essa era uma parábola que Jesus Nazareno sempre ministrava para os judeus entender sobre parábola, né? Parábola quer dizer uma história, ele contava ali, dava um exemplo ali, né? Aqui fala. Então, o nosso amado irmão, ele diz, abençoado Elias Santos, em Hebreus 9:26 diz que ao homem foi dado o direito de morrer só uma vez, e depois segue o juízo. Mas como explica a ressurreição de Lázaro, né? Perdão, ele falou sobre Lázaro, não é o rico e Lázaro, né? Não é o rico e Lázaro, não. Ele está falando aqui sobre Lázaro, é o irmão de Marta e Maria, né? Perdão. Ele está falando aqui sobre Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro, que está em João, livro histórico de João, capítulo 11, verso 1 em diante, né? Ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro, que Lázaro morreu e depois ressuscitou, né? Ele também fala sobre Lucas 7, capítulo 7, versículo 11, o filho da viúva de Naim, porque todos dois ressuscitaram, né? Morreram e ressuscitaram, não é? Aí ele diz, irmão Elias Santos, em Hebreus 9:26, diz que o homem está determinado, como diz a Bíblia, morrer só uma vez. E porque Lázaro ressuscitou, então ele não morreu só uma vez, ele morreu duas vezes. E porque o filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou. Amados, essa passagem de João, falando sobre a ressurreição de Lázaro, e a passagem de Lucas, João 11 e Lucas 7, está antes da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus. Jesus estava cumprindo a lei ainda. Ele veio para cumprir a lei, né? Então, antes, né? Nós sabemos que hoje, depois da morte e da ressurreição, hoje é totalmente diferente, né? Olha aqui, eu trouxe uma versão aqui,
NVT, Hebreus 9, 26. Se fosse assim, ele quer dizer Jesus Cristo, precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele, Jesus, apareceu uma vez por toda para remover, tirar o pecado mediante o seu próprio sacrifício, morte e sacrifício. Então aqui, Hebreus 9, 26, o apóstolo Paulo está falando a respeito do único sacrifício, a única obração de Jesus Cristo para tirar o pecado, para aniquilar o pecado, o último que ele vence é a morte. Então ele tirou o pecado, então a morte não tinha mais poder, porque antes a morte tinha poder, né? Antes de Jesus Nazareno, Deus se manifestar aí para a cruz, a morte tinha poder era todos que morriam, eles ficavam separados de Cristo eternamente, então não tinha a salvação, não tinha salvação. Morria, como muitos dizem, morreu, acabou-se, né? Então, antes de Jesus Cristo era assim, a morte tinha o poder de matar de verdade, né? A morte matava de verdade. Ah, irmão Elias Santo, e hoje não tem esse poder? Tem, mas é o corpo. Nós não pregamos para a carne, nós pregamos para o Espírito. Então, nós pregamos para o Espírito, nós estamos falando aqui de carne. A carne, todos morrem, todos morrem. Então, o único que não morre, o único que ele mesmo se entregou para vencer a morte foi Jesus Cristo. E ele ressuscitou, foi plano dele. Mas a única ressurreição para sempre foi a de Jesus Cristo. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Adiou, né? Passou mais um tempo e Lázaro morreu, irmão de Marta e Maria, ele morreu ali. Jesus veio e ele tornou a vida, mas depois ele morreu de novo. Só adiou, né? Porque ninguém fica para semente. O filho da viúva de Naim também, né? Em Lucas 7, aquele jovem, o único filho daquela mulher, ele morre. Ninguém sabe de quê, a Bíblia não diz, mas ele morre. E Jesus vai lá e para aquele enterro e permite que o jovem, ele viva. A Bíblia não diz quanto tempo ele viveu, mas ele viveu novamente, mas depois morreu, né? Foi simplesmente para mostrar o milagre que Jesus estava 100% homem, mas 100% Deus, né? Ele tinha todo o poder, ele é Deus, né? Ele é Deus. Agora, esse texto aqui, meu amado irmão, esse texto aqui fala do sacrifício, né? Porque o sacrifício dos sacerdotes da época era paliativo. Todo ano a gente vê Elcana foi com Ana, todo ano eles iam fazer o sacrifício ali no templo. Então era paliativo esse sacrifício. É como as religiões hoje, né? O sacrifício é paliativo, quebra de maldição, 7 semanas de quebra de maldição, termina as 7, o abençoado está lá de novo. Curso de libertação, é essa quarta, aí me faz lembrar me faz lembrar da criança, né, que minha neta assiste, né? Aí a criança chegou em casa do colégio, aí a mãe disse assim: ô meu filho, você aprendeu tudo? Não aprendi não, que amanhã eu vou ter que voltar. Se ele tivesse aprendido, ele ia ter que voltar, né? Então o sacrifício da religião é assim, não é só para receita, só para manter o luxo desses homens, desses cães gulosos. Mas se fosse liberto, fazia as 7 semanas, não ia na próxima, mas na próxima tá lá. Se a corrente libertasse, fazia a corrente, depois não ia lá de novo, mas sempre está fazendo corrente. Eu falei com uma abençoada, ela disse que fazia 50 anos que ela fazia corrente. Então, olha aí, é só para tirar o dinheiro da senhora, a senhora aposentada, aquele dinheiro pouco, não dá nem para comprar o remédio, e eles tirando, e a pessoa fica presa. Só vai descansar desses cães gulosos quando o corpo dela descer a sepultura. Ela vai descansar. A família falou, todo mundo fala: fulano, tá levando teu dinheiro para lá, não sei o que, tu deixa de comer, deixa de pagar tuas contas, fica andando escondida. E ela não tem quem faça ela parar de fazer corrente, né? Então só vai descansar quando o corpo descer a sepultura, o espírito dela subir para Deus,
ela receber um corpo glorificado, aí vai descansar, né? Mas enquanto isso, ela vai continuar lá, né? Porque todo mundo já, a família já falou e tudo, e não adianta, né? Não é para quem quer, não é para quem corre, né? Então aqui está falando, Hebreus 9, Paulo está falando aqui, do sacrifício de Jesus, né? Que uma vez só ele aperfeiçoou, ele salvou, ele tirou o pecado, como está escrito, eu li o 26 e o 27. Assim como cada pessoa está ordenada, destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento, juízo, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando para os hebreus, para os judeus, né? Antes da cruz, falando os hebreus tinham aquela visão bitolada ali do Pentateuco, da Torá, tudo. Aí Paulo está dizendo, olha, o homem está destinado a morrer só uma vez, depois segue o juízo, né? Quando a Bíblia fala fogo, significa juízo, né? Mas tudo isso já foi realizado, meu amado irmão Carlos, do Belém do Pará. Tudo isso já foi realizado. A gente não podemos trazer a velha aliança para a nova aliança, misturar o fermento, vai levedar, vai apodrecer toda a massa. O mal da religião, a religião vive debaixo de maldição porque mistura os pactos, né? Ele pesca algo da nova aliança, aí pesca algo da velha aliança, porque da velha aliança eles pegam o quê? Eles pegam dízimo, oferta, voto, eles pegam jejum, ceia, que é Páscoa judaica, ele pega isso. Eu tenho uma mensagem aí que fala sobre vigília e jejum. Paulo sofreu açoite. Cadê que eles querem levar açoite? Açoite, foi perseguido, né? As vigílias que ele fazia era porque noites em claro, sem dormir, não podia dormir, fugindo dos religiosos, furiosos. Jejuava porque não tinha comida. Já pensou você fugindo, você vai comer? Não, eu vou parar, peraí, dizia o religioso, vamos dar uma trégua, peraí, vamos nesse restaurante parar para comer, depois a gente continua de novo. Não pode, né, irmão? Sendo perseguido, né? Da mesma forma que Paulo perseguiu, ele foi perseguido. Matou Estevão, apredejado em praça pública ali, porque ele estava pregando a graça, a verdade, porque graça é verdade. Então nós não podemos misturar, nós com a mente iluminada, com os olhos iluminados pela graça eterna, pelo evangelho da graça eterna, não podemos misturar, né? Nós sabemos que o que eles dizem que são evangelhos, 4, tem até congregação aí que prega os quatro livros. Nós sabemos que são livros históricos, mas eles dizem que é evangelho. Se eles querem continuar dizendo que é livro, nós não podemos fazer nada. Nós sabemos que são livros históricos, né? Então, os 4 livros históricos foi narrando a história de Jesus Nazareno, né? Então, os samaritanos, ele se regia pelo o Pentateuco, né? A Torá, tudo. Então, existia essas divergências. Hoje nós sabemos que nós usamos a Bíblia toda porque ela é exemplo, ela é, ela é apropriada para a gente usá-la porque é a palavra de Deus, mas nós sabemos colocar o tempo, a época, ver os pontos, as vírgulas, para quem foi escrito as cartas, né? Então, hoje nós separamos tudo, hoje nós não colocamos no liquidificador e fazemos aquela gororoba, como meu neto diz, e fazemos as pessoas digerir forçado, né? De forma nenhuma. Então, meu amado irmão, aqui Paulo está falando sobre pecado, olha aí. Se fosse assim, ele precisaria, olha aí, vamos ler texto e contexto, né? Olha aqui. Hebreus capítulo 9, aí o irmão falou 26, né? 26. Aí você vê que tem o assunto que o apóstolo Paulo está falando é o sacrifício do santuário. O sacrifício do santuário. Aquilo que era feito. Aquilo que os sacerdotes faziam todo ano
porque nós sabemos que a lei era transitória. A lei foi transitória. Transitório quer dizer passageiro, né? Era algo que a nova aliança é superior à velha aliança. É um pacto de superior, um pacto superior, porque é um pacto eterno. A velha aliança ela, ela teve glória, teve muito mais a nova aliança, a graça, né? Ela tinha um véu. Moisés estava com um véu, ninguém poderia olhar Moisés frente a frente porque estava com um véu. Então, as religiões hoje, os líderes religiosos se encontram com esse véu. Muitos eles sabem da verdade, mas eles não vão deixar de pregar, porque time que está ganhando ninguém mexe, tá? Ele tem suas casas em Orlando, ele tem suas fortunas, eles não vão deixar de pregar, porque isso aí está fazendo o povo de massa de manobra, eles não vão deixar de pregar. Mas muitos sabem a verdade. Muitos pregam, não sabem da verdade, não têm conhecimento da verdade, estão iludidos, enganados. Tem muitos homens aí, muitos pregadores aí honrados, homens direito, homens que trabalham e de noite estão ali pregando. Eles não tiveram ainda o privilégio de ter a graça revelada, né? E não é para todos, né? Nem todos terão, né? Muitos estão salvos, salvação eterna, mas vão viver, né, nessa escravidão aí, né? Só vão descansar quando o corpo descer à sepultura. Eles só vão reinar, né? Nós já reinamos aqui porque a palavra revelada já chegou. Nós não vivemos mais em monte, nós não vivemos mais comendo a Páscoa, nós não vivemos mais guardando o sábado, nós não vivemos mais com essas práticas. Nós não vivemos mais escravo de homens, né? De homens desviados da verdade. Por quê? Porque a iluminação, os nossos olhos foram iluminados, né? Efésios 1:18 chegou na minha vida, chegou na tua vida, né? E nós agradecemos a Deus, eu agradeço todo dia, porque eu tenho uma mensagem aí que o tema é livre do sistema religioso. Nós estamos livres, né? Eu sei o que eu passei. Foi quase 20 anos da minha vida, né? Escravo, né? Escravo. E hoje liberto, né? Hoje eu tenho um tempo para minha família, hoje eu tenho um tempo para os amigos, né? As pessoas, né? Porque nós temos que ter tempo, né? Porque quem não veio para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Hoje nós temos tempo para servir nosso irmão, né? A família que precisa. Antes eu não servia a família, né? Eu estava sempre envolvido em monte, envolvido em campanha, e campanha, mais campanha, campanha, mais campanha. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, hoje nós temos as nossas faculdades mentais, né? O nosso culto hoje é racional, nosso culto não é emotivo. Pode se emocionar? Pode, a carne se emociona, mas o culto não é todo de emoção. Eu me lembro que os cultos que eu fazia era todo emotivo, era pulando, era gritando e caía para lá e fazia aquele espetáculo todo, só hipócrita, né? É atores e atrizes ali. Quando sai dali, pronto, volta tudo de novo e pronto. As canções são para se emocionar, a palavra são para se emocionar. Hoje a nossa palavra da graça eterna, não é para se emocionar. A palavra para entendimento dos eleitos. Amém, amado irmão? Então, eu espero que tenha satisfeito o nosso amado irmão, né? Como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu sou o mais novinho que prego a graça eterna, né? O mais novinho, estou aprendendo ainda, não é? Espero, meu amado irmão, que tenha dado aí para o nosso amado irmão já está com a mente iluminada, já está vivendo o evangelho da graça eterna. Então, a gente temos o mesmo espírito, eu orando por você, você orando por mim, a gente sempre está dividindo o texto, né? O irmão está dividindo aquilo que Deus lhe revela, e a gente fica nessa interação, e a gente vamos caminhando, ajudando aqueles que ainda estão aí. Eu tenho família, eu creio que o nosso amado irmão aí, não sei se ele passou pelo sistema, eu passei, já fui escravizado desde pequeno, que eu fui escravizado desde criança, né?
E estou há quase 5 anos defendendo o Evangelho da Graça Eterna e cada dia a gente aprende mais com os amados irmãos, os eleitos, os predestinados. Deixa eu orar por você, meu amado irmão, deixa eu orar por você, minha amada irmã, que me assiste pela manhã, pela tarde, pela noite, amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade e declaro meu amor, minha reverência, declaro minha adoração exclusivamente. O Senhor é suficiente, a tua graça me basta. Pai, aqueles que estão me assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite, que estão me assistindo ao vivo e aqueles que vão me assistir através da gravação, que superabunde a tua graça, o teu poder, a tua proteção na vida da tua igreja, do teu povo escolhido, teu povo eleito, comprado lá na cruz. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, graça eterna, paz eterna. Amém, santos? Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. Se você já é inscrito, comente, como nosso irmão Carlos aí, do Belém do Pará. Aquele abraço para Belém do Pará, né? Receba aí aquele abraço, né? Amém, amados? Estamos juntos, amém?